Boa noite, estamos aqui na Vivax TV com duas ilustres pessoas aqui, a doutora Joana Dark e a doutora Brandão, dona Luciana Brandão. Nós vamos falar hoje sobre oportunação sexual, um tema muito em moda. Atual. E com a doutora Joana Dark, ela vai explanar sobre estelionato sentimental. Estelionato sentimental. Gente, é um tema assim muito... Também da moda. Da moda, e a gente precisa esclarecer isso para todo mundo. Então vamos lá. Me conta, doutora Joana, como é que é como se procede os estelionatos? Doutora Joana é delegada de polícia, é delegada atuante e milita nessa área há muitos anos, né? Hamilton, como você disse, é um tema da moda que aumentou bastante a incidência desse crime durante a pandemia. Porém, é um crime já previsto no artigo 171 do Código Penal. Houve a inserção desse crime no Código Penal de 1828, quer dizer, um negócio bastante antigo, de 1938, é bastante antigo. E é uma tradição já no Brasil esse tipo de crime. Começou, na verdade, com um pouco antes da vinda da família real para o Brasil. Você sabe que, junto aos jesuítas que antecederam, vieram vários tipos de pessoas que tinham que sobreviver na colônia, normalmente tudo indígena. Então, os mais espertos resolveram cometer alguns crimes para angariar recursos. Nós tivemos, por exemplo, em 1820, um tipo de estelionato. Tanto é que todo estelionatário é conhecido como vigarista. Então, este nome tem a sua história. Sim, sim. E, por sinal, só existe essa palavra no Brasil. Em outros países não se conhece o termo vigarista. Isso se deve ao fato que existiam duas igrejas em Ouro Preto, em 1800 e pouco. E um padre disputava com outro, que na época eram vigários ainda, eles disputavam um com o outro a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Tanto é que uma dessas igrejas de Ouro Preto chamava a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Então, ninguém decidia com quem ia ficar a santa. E era interesse de um padre permanecer com a santa, porque tinham mais fiéis levando os donativos. Acontece que ele conhecia um roceiro que tinha um burro, e ele passou a levar feno para o burro e brincar com esse burro, dava banho no burro, o burro passou a conhecer esse vigário. E um dia, durante a missa, foi decidido de que forma iria se escolher qual igreja ficaria com essa estátua, com essa imagem da santa. Então o vigário anunciou o seguinte: amanhã, pela madrugada, eu vou amarrar o burro no meio das duas igrejas e junto a ele, nas costas do burro, vai ficar a imagem da santa atrelada a ele. A igreja, e às 6 horas da tarde, alguém vai e libera esse burro. A igreja que ele se direcionar é a igreja escolhida pela santa. Ele realmente fez isso. Pela madrugada ele amarrou o burro, deixou o burro sem água, sem alimento. Às 6 horas reuniu-se lá as pessoas, liberaram o burro e o vigário ficou ao lado do burro. O burro já o conhecia, porque ele dava feno para o burro. Então, o resultado, o burro seguiu com a santa até a igreja que o vigário, na verdade, escolheu previamente. Então, você veja que houve aí um engodo, um embuste, uma enganação por parte do vigário, né? Porque ele induziu, ele disciplinou o burro a escolher uma coisa que era um animal, não tinha condição nenhuma. E assim age o estelionatário, né? Ele usa, assim, pela psicologia, nunca tem violência contra a pessoa,
e a violência é meramente psicológica. A gente teve ainda, só como exemplo, ainda depois, no Brasil colonial ainda, vários estelionatários ou golpistas, né, vigaristas, que aí ganhou o nome de vigarista, né, eles também apareciam com várias malas, tendo dentro tijolos. Nossa. Então, eles passavam pelas fazendas, pelos homens ricos, e falavam, olha, eu estou chegando de Portugal, eu estou com uma grande fortuna, estou precisando de uma fazenda para comprar, já achei uma, porém é distante, a mala é pesada, eu gostaria de deixá-la aqui, sob guarda de vocês, porque está lotada de dinheiro. Só que eu preciso de uma certa quantia pequena que eu possa carregar e não tenha peso para eu me hospedar. Aí os fazendeiros bancavam, davam dinheiro para eles, normalmente em número de 3, e todos os fazendeiros davam bastante dinheiro para eles se hospedarem, porque iam ficar com uma mala de dinheiro. Então, é assim, o estelionato tem toda uma história pelo Brasil, que começa no Brasil colônia, até que desencadeou nas épocas atuais, né, de forma diferente. Hoje em dia, o estelionatário ele se esconde na internet, nas redes sociais, e daí passa a aplicar os golpes. Nossa, impressionante, hein? E a doutora Luciana, que a senhora me comenta sobre isso, sobre essa história? Quero aproveitar. Boa noite, Hamilton. Boa noite, doutora Joana. Boa noite. Eu quero aproveitar a experiência da doutora Joana aqui e perguntar, hoje em dia, o perfil de vítima preferida desses estelionatários sentimentais, quem são? Bom, as vítimas preferidas, o estelionatário hoje em dia que aplica o golpe do amor ou o golpe sentimental, ele na verdade ele é um predador. Então ele, como ele não tem uma profissão definida, ele não tem o que fazer, só cometer o crime, ele fica vistoriando todas as redes, ele navega por todas as redes sociais. Então ele procura a vítima, por exemplo, você, uma mulher sozinha, Fragilidade. A fragilidade. A vulnerabilidade é o que eles procuram. Então, ele procura aquela mulher que posta coisas sobre solidão, que mostra-se romântica, que mostra-se carente. Muitas, às vezes, postam aquelas figurinhas de luto. Então, ele as procura para saber se foi o marido que faleceu, se foi um filho. E começa a assediá-la de forma bastante carinhosa. Tanto é que o estelionatário do estelionato sentimental, ele é carismático, ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso. Ele já, logo pela manhã, ele já dá bom dia, querida, como vai? Você tomou seu café? Você tomou seu remédio hoje? Você está precisando de algo? Dá muita atenção, né? Ele dá total atenção. Então, ele prende pelo carisma que ele tem. E, normalmente, eles marcam o encontro pessoalmente ou fica só na situação assim da rede social mesmo, ou telefone, chega a se encontrar? Olha, 99% do criminoso nessa área do estelionato sentimental, a vítima nunca o vê. Ele posta uma foto que não é dele, ele posta residências que não é dele, carros que não são dele. Ele vai, por exemplo, numa agência de veículo, escolhe um Lamborghini, se posta na frente do Lamborghini e fala que é dele. Então, é só por foto. Então, muitas vezes você está vendo um homem bonito, elegante, que não é ele. Que não é ele. Às vezes, inclusive, é uma mulher que está por trás daquilo. Entendeu? É uma mulher criminosa, que se passa por homem. E muitas vezes o homem também se passa por mulher para enganar um outro homem para obter dele dinheiro. Porque o estelionatário, a única coisa que ele visa é o domínio psicológico da vítima para obter uma vantagem financeira dela. Mais nada. A personalidade dele é violência jamais, porém ele é uma pessoa dominadora, interesseira. Ele tem uma parte de psicopatia que ele não se arrepende por fazer nada para conseguir os intentos dele. Então, se ele levar a vítima à miséria e tirar o último tostão dela, ele jamais vai se arrepender. É o perfil mesmo. É o perfil dele. E, normalmente, quando aparecem, assim, são várias vítimas com uma mesma pessoa, os prejuízos têm sido razoavelmente altos. Como que tem sido? Olha, eu cuidei de alguns casos
O primeiro estelionato sentimental registrado e levado à justiça ocorreu em 2015. Até então não se tinha. Até porque as vítimas, elas se sentem culpadas, envergonhadas por ter perdido tudo. Elas não podem contar para familiares que perdeu tudo o que tinha, só com a conversa de um homem que ela nunca viu, só por WhatsApp, Facebook, Instagram, essas redes sociais. E então eu cuidei de alguns. Aumentou bastante esses casos na pandemia, até pelo isolamento social as pessoas procuravam as redes. E então é assim. Eles chegaram a ficar presos? Como que a justiça tem finalizado isso daí? Eles acabam sendo processados ou é difícil encontrar, perdeu o dinheiro e já foi? Como que... Olha bem, muitos pensam que a internet é terra de ninguém. É um erro. Tudo que você faz na internet, o simples fato de você abrir o seu Instagram, você abrir o seu Face, ou seja lá qual for, você já deixou um rastro no seu IP. E você mesmo alimenta, né, o bandido, isso. né? Você coloca informações lá, vitais suas, abre o coração ali para as redes sociais, que Sim. acaba se expondo e eles se prevalecem dessa fragilidade, desses pontos para poder abraçar a causa, né? Sim, o estelionatário ele sempre joga a isca para pegar a vítima. E a vítima sempre oferece para ele o que ele joga para pegar dela. Então, ele joga uma pergunta completamente ingênua, entendeu? Fala, eu acho que eu vi a sua filha que postou no Facebook. A vítima responde para ele, eu não tenho filha, eu só tenho um filho, não mora no Brasil, mora no exterior, eu estou sozinha no Brasil. Já deu. Então, ela conta para ele. Ela é igual a cartomancia, essas mulheres que leem sorte, né? Elas pegam a sua mão e falam, eu vi que faleceu uma pessoa da sua família. Você fala, sim, faleceu meu pai, minha mãe, sim. Então, a própria vítima é que vai alimentando os conhecimentos do estelionatário. Então, ele procura, o interesse dele é só patrimonial. Então, ele vai direcionando as perguntas e ganhando cada vez mais a confiança da vítima para ela falar que cartões ela usa, quanto ela tem no banco, do que ela sobrevive. Então, a vítima conta tudo. A vítima alimenta o estelionatário. E o que a senhora diria para o pessoal evitar esse tipo de golpes? Como é que a senhora poderia dar um conselho para essas pessoas não deixar as suas vidas tão frágeis, tão abertas assim? Eu, às vezes, abro aí as redes sociais e eu vejo, por exemplo, certas pessoas postando bolsas de grife e elas mostram as bolsas e falam assim, paguei 200 mil, paguei 50 mil, estava em promoção, não resisti, comprei, paguei 60 mil numa bolsa. Lançou-se um telefone novo, marca tal, paguei 10 mil. Então, essa vítima, realmente, ela é uma candidata forte, né, a cair nas garras. Então, o que eu aconselho? Jamais poste carro que acabou de comprar, principalmente mostrando a placa, o que é muito comum. A pessoa mostra, inclusive, a placa. Hoje em dia, o acesso ao proprietário do veículo, através da placa, é de domínio público. Você entra nos sites específicos, sai lá, nome do proprietário, RG, CPF, entendeu? Então, assim, jamais poste carro, jamais poste o seu dia a dia. Essas rotina, redes sociais, elas são, como diz o caipira, para jogar prosa fora. Não é para jogar a sua vida fora. Perfeito. Entendeu? Não dá para você ficar postando as viagens que você faz para todos os lugares. Você pode fotografar suas viagens, fotografe para você e para os seus amigos, em ambiente doméstico do seu celular, para o celular do seu amigo. Não em redes sociais que o mundo inteiro vê, né? Perfeito, doutora. Nossa. Muito interessante, né? E a gente tendo que tomar cuidados, porque o pessoal, até irmãs, tias, acabam passando por isso e a gente nem sabe. Quando vai ver, estão todos envolvidos
problemão, né? O número de vítimas que registram ocorrência desse tipo é raro. Normalmente elas chegam na delegacia... Envergonhadas, né? E elas dizem o seguinte: eu vim fazer uma consulta, eu queria uma orientação. Assim, qual a orientação? Eu tenho uma amiga que conheceu pelo Instagram isso e aquilo, um homem assim, assado, e assim, ele falou que tinha documentos para mandar para o Brasil, mas precisava ser liberado os documentos. Esses documentos é uma herança muito grande e ele precisava de alguém de confiança, e ela foi ganhando confiança nele, acabou por mandar tantos $1.000, tantos R$1.000, pá. E assim, entendeu? Aí depois que você começa a deixar essa vítima um pouco à vontade, você faz algumas perguntas para ela realmente afirmar que quem caiu no golpe foi ela. E ela se encoraja, né? E acaba contando. Aí ela acaba te fornecendo extratos bancários, aí você consegue chegar em todas as contas que foram transferidos os valores. Ela passa os cartões de crédito, você vê onde foram feitas as compras. Se essas compras foram entregues por transportadora, se a pessoa retirou na loja. Então, você inicia uma investigação para chegar ao autor, mas sempre com a ajuda da vítima. Perfeito. E realmente é uma área que tem muita abrangência e é muito comum, né, doutora? Infelizmente. Comum. E os estelionatários é assim, eles estão, cada dia, eles se aprimoram mais. Posso dar um exemplo rápido? Sim, claro. Então, hoje em dia, para você abrir uma conta digital, você baixa no seu aplicativo e depois você finaliza tirando uma foto, mexendo com a mãozinha, dando um sorriso. Não é isso? Isso. Tá. Os estelionatários agora, eles compram documentos perdidos, eles digitalizam a sua fotografia, vamos supor, e quando eles fazem o cadastro, eles conseguem colocar a sua fotografia mexendo com a mão e sorrindo na conta que eles querem abrir. Nossa. Para confirmar os seus dados. Pessoas. Outro golpe que está sendo muito comum agora, quer dizer, nós fugimos do estelionato sentimental, né? Já passamos para o estelionato genérico. O golpe atual é o seguinte, o motoboy aperta lá a campainha da sua casa, do seu apartamento, coisa e tal. Eu tenho uma entrega. Aí você desce para atendê-lo e fala, olha, eu não pedi, o que está acontecendo? Não pedi nada. Mas o senhor não é o João? Não, eu não sou, eu sou o Luiz. Seu Luiz, para eu ganhar a minha comissão, porque eu vim até aqui errado e eu ganho por saída e entrega, dá para o senhor fazer um tchau para mim, sorrir, só para eu... Aí a pessoa ingênua, sem maldade, realmente fala, oi, tudo bem? Ali ele já vai montar uma conta no nome daquela pessoa, uma conta bancária e dá golpe. Nossa, olha... Vivendo e aprendendo. O estelionato é um crime de inteligência, né, de paciência. Tem estelionatário que investe nas suas vítimas mulheres 2, 3 meses, na conversa, na lábia, até que eles conseguem o intento deles, que é mesmo a vantagem patrimonial. Nossa. Bem, então agora vamos falar sobre... A senhora discorreu muito bem, adorei. E eu gostaria que a doutora Luciana falasse um pouco sobre importunação sexual, né? Que é o tema também que está muito à frente aqui do nosso tempo. Infelizmente é um tema recorrente, é bem presente. O que acontece? A partir de 2018, a importunação sexual ela passou a ser um crime e não só uma contravenção penal. Bom, vamos começar. O que é o crime de importunação sexual? É o ato de praticar um ato libidinoso de caráter sexual na presença de alguém sem autorização e com a intenção de satisfazer lascívia sexual própria ou de outra pessoa. Molestar alguém, né? Quais seriam os exemplos práticos que acontecem, que a gente vê em jornal direto? É o rapaz que ejacula no ônibus, que se encosta no metrô. É um rapaz que se masturba no metrô. É um médico que vai fazer uma consulta com você, ginecológica, por exemplo, e sem a presença de um acompanhante,
para fazer exame de toque. Todas essas situações corriqueiras. E como eles comprovam isso? Até a vítima comprovar, porque estava até então sozinha com o médico, um exemplo, né? Na verdade, nesse tipo de crime, os crimes sexuais no geral, a palavra da vítima é o que mais Tem um importa. peso, é o que mais importa. Então, o que acontece numa situação dessa? Seja no médico, seja no ônibus. Nos ônibus, eles param, normalmente tem testemunha. Ela comunica alguém no ônibus, eles param, né? Tem testemunha. Agora, já no consultório médico ou no hospital, eles comunicam uma secretária e se tem que ligar para a polícia na hora, 190. Vai chegar a polícia militar, vai levar a vítima e o réu na delegacia. Lá na delegacia é lavrado um flagrante. Tá? É inafiançável. O delegado não pode habitar fiança. Essa pessoa sai presa. O médico, no caso, né? Um médico ou essa pessoa no ônibus, Qualquer no metrô. que cometeu o crime não tem direito à fiança. Tem ele cometido o crime no consultório dentário, no consultório médico, dentro do ônibus, dentro do metrô, na via pública. Ótimo. Não tem fiança mais. Até que enfim, né? Exatamente. Uma lei rígida, né? Mesmo sendo primário e bons antecedentes. Aí ele é preso junto com os demais, ladrão, traficante e tal, e é levado no outro dia para audiência de custódia. Na audiência de custódia, normalmente responde processo em liberdade. Esses crimes ocorrem principalmente nos transportes públicos e nessas clínicas onde eles têm... Clínicas, hospitais, saiu em programas fantásticos, não sei, domingo à noite e tal, dentistas, várias pessoas que infelizmente estão sofrendo abusos. E quando uma tem a coragem de delatar, normalmente Aparecem outros casos. Aparecem outros casos que nunca é um fenômeno isolado. Tá? Recentemente, Luciana, nós tivemos caso da creche, das importunações sexuais. Nossa. Só que a importunação sexual, só corroborando o que ela falou, a importunação sexual contra adultos, o título vai importunação sexual. Se a pessoa for menor de 14 anos, já é estupro de vulnerável. Aí já muda totalmente a figura, já passa a ser um crime com a pena muito maior. Entendeu? Por exemplo, o que houve numa creche recentemente, ainda está sob júdice, tudo bem, mas é um fato noticiado, filmado, documentado. Assim, na verdade, eram atos de libidinagem, eram passadas de mão, dedos, várias coisas, que seria a importunação sexual. Porém, como a vítima é criança ou menor de 14 anos, aí já vira estupro de vulnerável. E a pena é de 8 a 15 anos. Então, ou a pessoa absolvida ou a pena mínima é 8 anos. Sendo que ela vai ficar 2/5 em regime fechado. Então, é assim, ó. É grave. A conduta do indivíduo que faz o crime é a mesma. Porém, se for contra maiores de idade, importunação sexual. Se for para menores, adolescentes, né, acima de 12, ou menores de 12 ou 14, é estupro de vulnerável. Isso é caracterizado apenas de homem quanto a criança, contra a mulher, ou outros gêneros também? Não, a vítima não se dá sexo à vítima. Certo. Ela pode ser homem, ela pode ser mulher, pode ser criança, pode ser adulto, ela pode ser um transexual, ela pode ser um homossexual, ela pode ser hétero. Não escolhe gêneros. Certo. Vítima é vítima. Ela sofreu o constrangimento, ela se sentiu constrangida, ela tem a tutela do Estado. Entendeu? E a senhora advoga militando sobre esse tema? Sim, sobre todos os temas da área criminal. E esses, hoje em dia, a coisa está ficando muito séria. Você vê, assim, nos jornais mesmo, aparece sendo presos do Brasil inteiro, pessoas que socialmente tinham aquela imagem, mas... Tinha um médico da Avenida Brasil, inclusive, né? Um histórico de
Até então, De reputação terror ilibada, aquilo, né? mas era um terror, né? Aquilo é notório, foi em todas a imprensa. As mídias. Infelizmente. E está aparecendo mais situações do gênero. Então, acho que os dois devem ter cuidado. Por exemplo, um médico não pode se dar o trabalho de fazer um exame desses, que o Conselho Regional de Medicina também não aprova, sem a presença de um profissional, de preferência, um técnico ou Auxiliar de enfermagem, de preferência feminino. Ou um familiar da vítima, né? Da mulher que está sendo examinada. Exatamente. Então, me fala uma coisa, qual seria a diferença entre assédio sexual e a importunação sexual, propriamente dita? Como é que a senhora me diria? O assédio... Existe um abismo de diferença. Fala. O assédio sexual, ele, digamos assim, ele também tem uma posição, hierarquia. e principalmente a posição hierárquica. Tem que ser um chefe, trabalho. tem que ser um superior, que pode ser, como a doutora explicou, pode ser homem ou mulher, pode ser uma chefe mulher assediando um funcionário homem, em troca de favores sexuais. Nossa. Qual que é o problema do assédio sexual? O assédio sexual, em termos criminais, é difícil a prova. Sim. E temos pouquíssimas condenações. A gente tem mais condenações da importunação. Isso daqui, a parte do assédio sexual, hoje em dia está muito em voga para ações trabalhistas. Está gerando indenizações contra as empresas e contra as vítimas, contra as empresas e contra os colegas. Então, isso tem uma seara mais ampla na esfera trabalhista. Eu sei que a maioria dos casos a vítima é sempre vítima, mas numa condição contrária, onde a vítima ela se vitimiza para poder se beneficiar da lei. Porque falo depois eu É tenho assim, ó, realmente existem bastante pessoas que não podem ser chamadas de vítima. Vítima de verdade deve ser tratada como vítima. Essas que se fazem de vítimas para obter vantagem ilícita, ganhar ações na justiça, ela não é vítima, ela é estelionatária, ela é golpista. E volta para o nosso tema de estelionato. Perfeito. Entendeu? Então, assim, algumas conseguem até ganhar. Né? Porque o patrão ou o autor se sente ali tão acuado com a situação. E outra, a pessoa que se passa por vítima, ela consegue manipular algum tipo de prova, testemunhas arrumadas, que às vezes ela consegue sim indenizações. Mas é o que disse, não vamos menosprezar a vítima de verdade em prol de uma pessoa que se passa por vítima, que na verdade é estelionatária. Nossa, E hoje também as empresas, em função de situações onde não fica, é muito tênue e as provas são difíceis de ambos os lados, no setor empresarial tem as regras de compliance na empresa. Então, Sim. quase toda empresa séria hoje ela tem seu departamento de compliance com regras rígidas. Por exemplo, dentre inúmeras regras de cada empresa tem, por exemplo, hoje você sair com um colega, o teu patrão, por exemplo, teu chefe, se saírem para almoçar sozinhos, ele pagar a conta, não é considerado ético. Certo? Você dá presentes para fornecedores, não é considerado ético, a não ser que tenha um padrão X de até R$100, por exemplo. Para não ter situações onde que possam, eventualmente, amanhã ou depois, ocorrer uma situação que possa ser considerada um assédio. Não, ele me levou para almoçar e tomei uma garrafa de vinho e ele tentou me seduzir. Aí você pega a imagem da câmera, realmente almoçou e tomou o seu vinho. Quem que está falando a verdade, quem que não está? Então, em função disso, já tem treinamento nas empresas para que vocês não ultrapassem comportamentos padronizados. Isso daí até sai um pouco do criminal, acho, para a área civil, trabalhista, porque mudou as relações próximas. Então, um paga a conta para todo mundo, não dá, você sai sozinho hoje com a estagiária ou estagiário, e amanhã depois pode ser interpretado de outra forma. Então, são mudanças de comportamento que
que estão acontecendo na sociedade com os novos valores sociais. E tudo é uma transformação, né? E tudo o movimento disso tudo vai gerando outros movimentos, né? Então, envolve trabalhista, envolve assédio, envolve crime, envolve várias coisas. Na verdade, assim, né? Tem um segmento da sociedade que está criminalizando as gentilezas. Então, hoje, é difícil um homem ser gentil com alguém. Eu vejo grande dificuldade. Eu me coloco no lugar dos homens. Por exemplo, você é gerente de um departamento. Aí você quer premiar quem mais produziu comercialmente. Certo. Aí você fala, vamos oferecer um almoço, um jantar. Alguém que está ali mal intencionado começa a fotografar, depois edita aquelas fotografias, sempre do seu lado, nunca no lado da outra, do outro, para preparar algo para o futuro. Então, assim, eu vejo tudo isso como um sofrimento, sabe? É um homicídio da gentileza humana, né? Porque você não pode mais ser gentil. Você precisa colocar um limite na sua gentileza. Porque senão amanhã você pode ser processado. Na sua espontaneidade, realmente. Na sua espontaneidade. Mudou. É um Na sua comportamento inocência. social que mudou. É a sociedade que está mudando. Então, a sociedade está mudando, mas a gente pergunta, ela está mudando para pior ou ela está mudando para melhor? Eu acho que está mudando para pior. Nesse aspecto dos relacionamentos, ela está mudando para pior. Porque tudo o que se faz hoje é premeditando algo de ruim no futuro. Exatamente. Então, é assim, né? É o conselho para todos os homens aí das empresas. Eu dei uma entrevista, eu dei uma palestra para um sindicato só de homens. Sim. A princípio versava sobre as violências domésticas, no âmbito doméstico. E depois o segundo tema era realmente as importunações sexuais. Então, um homem me perguntou assim... outro dia eu vi uma moça bonita, ela estava de mini saia e eu resolvi tirar uma foto e mandar para parentes meus em outros lugares. Eu falei, mas qual a sua intenção em tirar a foto? Era a saia dela que era bonita, eram as pernas, você queria ver a calcinha dela, até onde ia a barra da saia, o que você queria? Eu falei, não, as pernas dela eram bonitas. Eu falei, você salvou de ser preso em flagrante na importunação sexual. Porque se você está dentro de um ambiente coletivo e você começa a tirar fotos de baixo para cima das pernas de uma moça, isso é uma importunação sexual. Você poderia estar preso hoje. E divulgar. Poxa, mas eu não sabia, eu não vi mal nenhum. Então agora você passa a ver. Então é assim, o crime que a doutora Luciana está falando, ele abrange vários aspectos. Não precisa o contato físico do homem com a mulher para importuná-la sexualmente. Ou constrangê-la. Né? Ou constrangê-la. Desde que o ato dele foge da rotina de pessoas comuns e ela se sinta constrangida. Recentemente eu atendi um caso, estava passando 2 pessoas no interior de um ônibus. No ponto de ônibus, tinha um rapaz sentado, se masturbando para algumas moças verem. Nossa. As que estavam no ponto de ônibus estavam tão constrangidas que não tiveram ação. Porque era hábito daquele indivíduo fazer aquilo todo final de tarde. As que passaram no ônibus mandaram o motorista parar, acionaram a PM. Perfeito. E levaram até o ponto de ônibus. Então, quer dizer, as pessoas que estavam presentes estavam constrangidas, não tiveram ação. Outras que, de passagem, viram também se sentiram e acionaram. Ele acabou sendo preso, esse rapaz. Ele ficou conhecido como o maníaco da vila... Eu não vou falar o nome da vila para não desmerecer o bairro. Mas foi um caso que passou na televisão por vários dias. Ele estava sendo já procurado lá por nós há vários... fazia mais de 20 dias, porque o habitué dele era esse, né? Então, assim, os homens têm que conhecer também um pouco de lei para não serem presos numa situação dessa, né? Vou dar um exemplo para a senhora. E numa situação onde um casal ou de
héteros ou não, começam a fazer aquelas ações de oportunações visuais. Eu tô andando com os meus filhos e tá aquele casal lá fazendo aquelas coisas absurdas que não deveria ser feito num lugar público. Isso é um tipo de oportunação também para mim, não é ou não é? Sim, tanto é que é tipificado como atos obscenos. Entendeu? Perfeito. Então você pode acionar a polícia e essas pessoas serão levadas para a delegacia, é feito um termo circunstanciado e eles vão responder pelos atos obscenos. Claro, isso já deveria ter acontecido, né? Porque a gente, com filhos, né? A gente quer dar exemplos. Aí já é difícil mostrar a diversidade, né? Sim. A gente quer uma TV voltada para a família, a Vivax é voltada para a família. Sim. Então a gente tem essa preocupação. Como é que a gente vai mostrar para o mundo, né? Mostrar os nossos filhos para o mundo dessa forma? Os bons exemplos, perfeito. Pelo menos coisas assim, mais tranquilas, né? Que não afete, assim, que não assuste de A moral, momentâneo sim, e que não afronte a moral, porque cada um tem direito à sua moral, né? Cada um tem direito à sua moral, de conservar a sua moral, né? E ela não pode ser tão invadida sem que exista uma persecução penal naquilo para corrigir, né? A situação. Maravilha. Foi um esclarecimento maravilhoso. Doutora Luciana, que a senhora me diz mais sobre a importunação? Também eu vou explicar a diferença da importunação com estupro. Sim. Tá? A importunação é a prática de ato libidinoso sem anuência do ofendido. Já o estupro, ele tem um elemento que prevê a exigência de violência ou grave ameaça. Se acontecer uma situação que você está passando, o cara coloca uma arma, entra no carro e tem o ato sexual ou ato libidinoso com violência e grave ameaça, aí já não é importunação, é estupro e a pena é muito mais grave. Dificilmente uma pessoa responde liberdade no estupro. Só complementando o que a doutora Luciana falou, antigamente, antes da mudança do Código Penal, só havia estupro quando tinha conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Penetração sexual. Isso era o estupro original. Hoje em dia, o estupro independe de conjunção carnal. Se você leva uma pessoa à força para algum ambiente, seja qualquer ambiente, e faz com ele atos de libidinagem, você deve saber, os telespectadores também devem saber a variedade de atos de libidinagem que existe. Não precisa ter nenhuma relação sexual, nenhuma conjunção carnal, é tipificado um estupro. E pior ainda, se a pessoa que você levou tiver bebido, tiver sob efeito de álcool, droga ou remédio. Aí, mesmo tendo acima de 18, acima de 21, qualquer idade... Alegando que não estava dentro das faculdades mentais dele, né? Não, existe um exame quando você vai numa delegacia e fala, eu fui estuprado ou estuprada. Antigamente o termo estuprada era só para mulher, porque exigia a conjunção carnal. Hoje o homem pode ser estuprado, a mulher também. Então, vamos supor, você vai numa delegacia e fala, eu fui estuprado. Tá, só que eu não sei detalhes porque eu estava embriagado ou sob efeito de remédio, ou sob efeito de alguma droga, ou sob efeito de bebida. Tá bom, aí você é submetido a um exame toxicológico, um exame físico para comprovar as lesões que te deixaram e é um exame toxicológico para ver que tipo de tóxico, de droga exógena você tinha no seu sangue ou na sua urina. Perfeito. Aí já é um estupro de vulnerável, não importa a sua idade. Teve muitos bares aqui em região nobre, aqui de São Paulo, que eles davam... O Boa Noite Cinderela, né? Boa Noite Cinderela e zeravam tudo, largavam a pessoa assim na calçada. E zeravam contas, eles levavam para casa, levavam tudo. 2, 3 dias depois que a pessoa acordava, ou se estava na balada ou no bar, no meio da rua, chamavam o SAMU e levavam para o hospital. E até aí, você nem sabe que situação aconteceu. E zeravam tudo, zeravam contas, tudo. Essa é a rotina.
Infelizmente. É. Em baladas Acontece legais. muito mais do que se imagina. Drogas sintéticas, né? Em bares, né? Às vezes até os Boa Noite Cinderela, os remédios psiquiátricos, aqueles as gotinhas para dormir em excesso na bebida. Só complementando, a doutora Luciana está falando sobre esse tipo de assédio que existe em ambientes abertos. Mas atualmente a fonte para esse tipo de crime, para os criminosos, onde eles mais acham as suas vítimas, num aplicativo de relacionamento. Eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda negativa nem positiva. Claro. Então, encontros são marcados, se conhecem durante um dia, 2 se encontram, e aí a pessoa vai ao encontro do outro pensando que vai ter um bom relacionamento, É pessoa de bem, né? uma pessoa de bem, vai ter um afeto, isso, ela acaba sendo dopada. E eu cuidei de um caso recente, a pessoa ficou 15 dias em coma. Nossa. Exageraram na dose. Os relacionamentos homoafetivos, pessoas ligadas a esse tipo São de mais relacionamento, vulneráveis. são extremamente vulneráveis, porque normalmente eles procuram um parceiro ou uma parceira E não encontram e vão nos aplicativos. e usam os aplicativos demasiadamente. É toda a classe social, não tem o mais pobre, nem o classe média, nem o rico. É toda a classe social, são pessoas universitárias, são pessoas que têm o curso primário, são doutores, são pós-graduados. Nenhum escapa. Porque o objetivo é achar alguém para amar, achar alguém para ser amado. Só que vai encontrar o seu algoz. Então tem que tomar muito cuidado. Uma maneira para se defender disso é ficando esperto, né? Não ter... Desconfiar de tudo. De tudo. Tem que desconfiar. Em bar, não use copo coletivo. Não vá ao banheiro e deixe a sua lata ou seu copo na mesa. Se você voltar, jogue fora e peça outro. Gaste um pouco mais, joga tudo fora e peça outro. Não utilize o que você deixou na mesa. Nossa. Porque às vezes eles estão em outra mesa de olho, você vai, volta. Quando voltou, pá. E tá bem recorrente, são drogas, às vezes, que você compra numa farmácia. Então... O acesso é fácil, né? Hoje em dia tudo o acesso é muito fácil, né? Você tem, por exemplo, um tipo de Boa Noite Cinderela que é anestésico para cavalo. Anestésico para cavalo, qualquer veterinário compra. Qualquer pessoa compra. Entendeu? Então é bem complicado. Nossa, então, olha, eu vou agradecer vocês, né? Bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui na Vivax. São temas assim que realmente o pessoal tem preocupação e eu acho que é bom a gente falar desse tema, né? Eu estendo o convite a vocês para outros dias virem aqui falar de outros temas, porque todos nós temos que estarmos ligados ao que está acontecendo, né? E não ser vítimas, né? E nem vitimar ninguém. Sim. Eu agradeço o convite, a participação. Gostei muito do ambiente da TV, uma TV que vai oferecer muita coisa útil e já está oferecendo para o telespectador. É uma coisa um pouco mais clean, né, do que acontece por aí. E agradeço o convite. E desejo boa sorte para vocês. Muito obrigado. E quando precisar, a gente discorre sobre outros temas. Obrigado, doutora. Foi um prazer, Hamilton. Muito obrigada. Desejo muita sorte para vocês. E realmente um programa bem direto, bem informativo, porque isso pode acontecer. Todas essas situações são corriqueiras, com qualquer um, independente da classe social, independente da idade. E muito sucesso. Então passe a senhora os seus contatos, vai estar nas nossas linhas aqui o seu Instagram, o seu e-mail, né, para poder a gente as pessoas entrando em contato com a senhora direto. Eu vou passar o Instagram, mas nesse momento é o Zap 11 94 002 1498. Para qualquer emergência na área criminal sempre tem 24 horas. E os demais, depois eu passo. Obrigado. Obrigada.
Então, boa noite, muito obrigado por esse a bate-papo todos. aqui. Boa noite. Boa noite.